Olá, alunos, tudo bom? Como eu avisei na sala e nos grupos, eu não pude estar com vocês hoje para ministrar a aula presencial, então eu vou gravar esse vídeo com a aula e com o conteúdo da aula de hoje para que vocês estudem para a prova da semana que vem. Então, os conteúdos da aula de hoje também vão cair na prova da semana que vem, tá bom? Então, se atentem aí ao material que eu enviei para vocês estudarem os pontos importantes dentro do conteúdo da prova. A gente vai falar hoje primeiro do contrato de trabalho, depois a gente vai falar de salário e remuneração e, além disso, a gente vai falar de adicionais, ok? São alguns pontos importantes dentro do direito do trabalho e que eu preciso passar para vocês e que vocês possam, então, estudar e se aprofundar melhor no conteúdo para a prova. O contrato de trabalho, ele está previsto ali no artigo 442 da CLT e ele diz que o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Veja que já no conceito a gente tem alguns pontos importantes. O contrato individual é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Lembrando que nas aulas anteriores eu disse que relação de emprego e relação de trabalho tinha uma correlação, sendo que a relação de trabalho é o gênero e a relação de emprego é uma espécie da relação de trabalho. Então, quando eu falo que o acordo tácito ou expresso, eu estou dizendo que o contrato de trabalho ele pode ser formal e expresso, só que o formal de forma expressa, ele além disso pode ser ainda de forma escrita ou verbal, tá? Então eu posso fazer um contrato de trabalho de forma verbal apenas, dizendo: olha, você quer trabalhar para mim, eu aceito trabalhar para você, o meu salário vai ser tanto, eu vou te pagar tanto, de cada 30 dias ou assim sucessivamente. Então, o contrato de trabalho ele pode ser expresso e dentro da forma expressa, ele ainda assim pode ser verbal. Porque expresso no sentido de expressar, de estar expressando ali a vontade. Então, ela pode ser escrita com um contrato formal, escrito com cláusulas e todos os pontos importantes dentro de um documento, mas ele também pode ser formulado de forma verbal. Além disso, o contrato de trabalho também pode ser de forma tácita. O que é forma tácita? O que é um contrato de trabalho de forma tácita? Tácito é aquilo que, embora não esteja dito, ele ainda assim está, como que eu vou dizer para vocês? Ele ainda assim está demonstrado, né? Então eu não tenho ali o ponto de dizer expressamente que há um contrato de trabalho, mas eu tenho indícios de que há sim um contrato de trabalho naquela relação. Por exemplo, o exemplo mais comum em sala de aula que se utiliza para falar ali do contrato de trabalho é o fato, por exemplo, eu estou na minha casa, sentado no sofá, na televisão, eu consigo ver a rua da minha casa. Chega uma pessoa, para o carrinho ali, ou a bicicleta para cortar a grama, eu estou olhando, vejo que ela parou ali, ela começa a se ajeitar para cortar a minha grama, eu não falo nada, estou ali parado, ainda permaneço de olho ali aquela pessoa que está deixando as coisas para cortar a grama e estou tranquilo ali sem expressar nada, mas eu estou de olho, eu estou vendo que a pessoa vai cortar grama. Eu deixo ela cortar grama, ela corta grama normal e eu não falo nada mesmo assim. Ela continua fazendo o trabalho dela e eu continuo parado no sofá. Quando ela termina de fazer o corte de grama, ela bate na parte no portão e fala assim: olha, fulano, eu sou fulano, cortei sua grama e gostaria de receber. Você vai falar assim: não, mas como assim você quer receber? Você não me pediu autorização, eu não te contratei para fazer esse serviço que era o corte de grama. Realmente não houve a contratação, mas de forma tácita, os atos ali de eu ficar em silêncio, não dizendo que não, mas também não dizendo que sim, e a pessoa começando a trabalhar, começando a se arrumar, começando a separar as coisas para o trabalho, isso traz com que eu entenda que houve um contrato de trabalho de forma tácita. Então, atos que eu faço e a pessoa também faz, que demonstram ali a intenção de ter um contrato de trabalho. Nesse caso, é a forma tácita que eu estava dizendo para vocês. É importante entender também que, dentro do contrato de trabalho, ele pode ser forma tácita ou expressa, como eu acabei de dizer,
E como a gente está falando do direito do trabalho, geralmente não existe muita formalidade a ser seguidas. É um pouco mais livre a forma aí de você expressar. De você, como que eu vou dizer, não expressar, mas de você transparecer isso. Então não é uma obrigatoriedade de ser num contrato formal. Pode ser verbal, pode ser tácito. Só que existem algumas exceções que a lei exige que seja de forma formal e escrita. Exemplos disso: atleta profissional que joga em time de futebol, time de basquete, vôlei e tudo mais, contrato de artistas como TV com a Globo e contrato de menor aprendiz. Esses daqui a lei exige como exemplo a obrigatoriedade de você ter um documento formal, tá bom? Outra coisa importante dentro do contrato de trabalho é que, em regra, o contrato de trabalho ele tem tempo indeterminado. Lembrando lá atrás do nosso princípio da continuação da relação de trabalho. A continuação do trabalho é uma das premissas dentro do direito do trabalho. Então, como ela é uma premissa dentro do direito do trabalho, é importante que se mantenha a relação de trabalho. E por isso a nossa relação de trabalho é por tempo indeterminado. Não existe finalização, como regra, tá? Existem exceções de contratos de prazo certo ou de prazo determinado. Mas a regra que está no artigo 443 da CLT é de forma indeterminada, tá? Então não existe prazo para se interromper, não existe termo já pré-estabelecido. Ela vai ser rompido ao longo do contrato, mas ela não tem um pré-estabelecido. Existem multas, indenizações que devem ser pagas, mas isso a gente vai ver lá quando eu for falar de rescisão do contrato de trabalho. O que a gente precisa entender agora é que, em regra, a gente tem um contrato de trabalho por prazo indeterminado, ok? Dentro do prazo indeterminado, como regra, a gente tem algumas exceções, e dentro do contrato de prazo determinado eu também tenho uma exceção, que é a mais comum, que a gente conhece dentro das exceções, que é o contrato de experiência, que é o contrato inicial do prazo indeterminado. Geralmente a pessoa é contratada numa empresa para trabalhar e ela é contratada como contrato de experiência. Esse contrato de experiência, ele pode ser feito de até 45 dias, prorrogado por igual período. Quando aqui está se dizendo prorrogado por igual período, eu não estou dando a autorização para que prorrogue em prazos diversos. O que eu quero dizer? Eu posso ter uma prorrogação, mas a prorrogação tem que ser idêntica ao meu termo inicial. Então, é até 45 dias, podendo chegar até 90. Isso quer dizer que o máximo do meu contrato de experiência é de 90 dias. Eu posso contratar por experiência por 10 dias? Posso. Posso contratar de experiência por 20? Posso. Posso contratar por 30? Posso. Desde que a prorrogação, caso eu queira fazer, também seja por igual período, tá? Então, se eu contratei por experiência 10 dias, eu vou prorrogar por 10. Se eu contratei por 7, eu vou prorrogar por 7. Se eu contratei por 45, eu vou prorrogar por 45. Ok? E o máximo é 45, chegando a 90. A lei exige que a existência da relação de contrato de experiência tenha que ser formal, tem que ser formalizada na carteira de trabalho do trabalhador. O que isso garante, então? Que se eu faço um contrato de forma verbal ou tácita com o meu trabalhador, o juiz não vai subentender que haja um contrato de experiência por estar no início do contrato indeterminado. Não haverá essa condição. Então, existindo a relação, o juiz vai reconhecer como indeterminado desde o início. Isso vai fazer diferença agora? Não. Mas lá na frente, quando a gente for falar de rescisões do contrato de trabalho, a gente vai entender que isso faz muita diferença, tá bom? Então, se eu não faço formalmente no meu contrato de trabalho o contrato de experiência, eu não vou ter as benesses ali do meu contrato de experiência. Uma outra coisa que eu não falei, eu posso fazer o meu contrato de experiência de imediato de 90 dias, não há problema algum. O que eu não posso é prorrogar depois, ok? Outro ponto importante, a prorrogação, embora a lei exija que seja feita de forma formal, a jurisprudência entende que se houve o primeiro registro do contrato de experiência formal na carteira, rompeu-se o prazo de 45 dias, por exemplo, e eu continuo trabalhando, subentende que eu prorrogo o meu contrato de experiência. Não subentende que se torne esse contrato como contrato indeterminado. Alguns julgados anteriores falavam que sim, que como não prorrogou, entendia como contrato por prazo indeterminado.
mas não é o caso. A maioria da jurisprudência hoje entende que não. Se houve o contrato inicial formal de experiência, quando eu vou prorrogar, eu não faço isso de forma formal, não há prejuízo, não há prorrogação, ok? Outros exemplos aí de contratos temporários, né, ou determinado, prazo determinado. Eles vão se justificar em razão de ações específicas, tá? Como que eu vou dizer para vocês? Em atividades que justificam esta atuação. Por exemplo, em atividade empresarial de caráter transitório. Motivos aqui que justifiquem que eu tenho um contrato por prazo determinado. Tá? Está também no artigo 443, parágrafo 2º. O que justifica? Por exemplo, algumas atividades que detêm essa necessidade. Por exemplo, comércio no final do ano tem um ápice ali de necessidade de mão de obra, pode justificar aí um contrato por prazo determinado. Esse contrato por prazo determinado aqui, ele pode chegar a 2 anos, tá? Mas o mais comum é para eu substituir a minha mão de obra. Então, por exemplo, eu tenho um trabalhador que está doente, está afastado pelo INSS. Eu tenho uma trabalhadora que está de licença maternidade. Eu tenho um trabalhador que foi preso e o contrato está suspenso. Então eu não posso contratar uma nova pessoa por prazo indeterminado, porque isso vai me trazer custos lá na minha rescisão. Então o que eu faço? Eu contrato um trabalhador por prazo determinado. O prazo determinado ele pode chegar até 2 anos. Da mesma forma que o contrato de experiência, eu tenho um prazo, podendo prorrogar por igual prazo na sequência. Eu não posso prorrogar por várias vezes, eu posso prorrogar por mais uma vez apenas, tá bom? Outro contrato normal por prazo determinado é o contrato por safra, onde eu contrato o meu trabalhador para trabalhar por safra, trabalhar por determinada necessidade minha na colheita, por exemplo. Naquele momento eu preciso e depois eu não preciso mais, ok? E o contrato de aprendiz, ele também tem prazo determinado pela própria legislação, tá? Requisitos de validade do contrato de trabalho. A gente tem inseridos a partir da reforma trabalhista, exigências que são exigências de validade do negócio civil ou do contrato civil. Por exemplo, capacidade das partes, objeto lícito do contrato, forma prescrita ou não, defesa em lei. O que são isso? São elementos do contrato do direito civil, mas que foram inseridos aqui no direito do trabalho pela reforma trabalhista. Então, para que haja validade no contrato de trabalho, eu preciso ter capacidade das partes. Então, as partes têm que ter capacidade para poder contratar e ser contratada. A gente tem algumas exceções ali, como o menor aprendiz, que ele, embora ele não tenha uma capacidade ali para poder assinar o contrato, a lei permite que ele faça a assinatura do contrato, mas a rescisão ele deve estar sendo assistido pelo representante legal, tá? Objeto lícito. Eu não posso fazer um contrato de trabalho de alguém para vender drogas, ou alguém para assaltar, ou alguém para ser assassino. É objeto lícito, tá? E eu também tenho que ter, dentro do meu contrato de trabalho, forma prescrita ou não defesa em lei. O que é forma prescrita ou não defesa em lei? Aquilo que a lei autoriza. Defeso quer dizer que é não proibido, tá? Não proibido pela lei. Ok? Importante, eu não posso contratar alguém para ser traficante. Eu não posso contratar alguém para ser assassino. Mas, se a pessoa que é contratada exerce funções que vão dar amparo para alguma atividade que possa futuramente ser considerada ilícita, isso não vai impedir que ela tenha os direitos trabalhistas dela reconhecidos. Então, por exemplo, eu fui contratado para trabalhar de uma recepção numa empresa. Descubro que aquela empresa, na verdade, ela era uma empresa de fachada e existia ali o quê? Existia ali uma atividade ilícita. Eu vou deixar de pagar o trabalhador porque ele estava auxiliando uma atividade ilícita? Não, porque a atividade de exercício de trabalho dele foi exercida. Então, ele tem que receber pelo que ele fez, ok? Elementos intrínsecos do contrato de trabalho. Eu falei dos extrínsecos, que estão fora da relação de trabalho, mas eu também tenho um contrato intrínseco, que são internos ao contrato de trabalho. E esses também estão voltados ali ao direito civil, que são os vícios do
do vícios sociais do direito civil, que vocês aprendem lá no início, desculpa, lá no final da parte geral do direito civil, que fala do dolo, coação, simulação. Eles são ali elementos intrínsecos dentro do negócio jurídico. Na verdade, eles são vícios do consentimento. Eu falei errado, tá? É vícios do consentimento. O vício social é apenas a simulação. Então, vícios do consentimento, erro, dolo, coação, esses são exemplos ali lá do direito civil que são considerados, então, vícios de consentimento. Vício social, a simulação. O que é a simulação? A simulação é aparentar algo que não é na prática. Então, por exemplo, eu digo que trabalhei para alguém, mas na verdade, na prática, eu nunca trabalhei para aquela pessoa. Existe aqui um vício social, uma simulação dizendo que eu trabalhei para alguém, que eu fui funcionário dela, mas na verdade eu não fui, ela nunca foi meu patrão. Isso pode impactar? Pode impactar e muito dentro da relação de trabalho, porque eu posso ter ali tentando burlar a lei para que haja ali um pagamento indevido e tal. E no momento específico eu vou falar um pouco mais da simulação, quando a gente falar de terceirização, por exemplo. Eu vou dizer que a terceirização é um dos objetos ali que se utiliza muito dos vícios da simulação para que haja ali interesses que não são próprios da própria relação de trabalho, ok? Então esses pontos aqui são os pontos principais do contrato de trabalho, depois vocês dão uma lida minuciosa ali no material que eu coloquei para vocês no portal. O segundo tema de hoje é salário e remuneração. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que o salário e a remuneração são coisas distintas. Remuneração é gênero, do qual salário é espécie. Então, o salário é uma parte da remuneração e a remuneração é o todo do recebimento do trabalhador, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Salário, ele é ali o correspondente do valor econômico pago pelo empregador para o empregado pela mão de obra e pela contraprestação de serviços prestados pelo trabalhador. Eu disse para vocês na aula que para que haja o pagamento deve haver uma prestação de serviço. Dentro dos princípios ali eu disse que existe uma via de mão dupla. Eu preciso pagar porque eu recebi um serviço. Eu recebi um serviço, então eu devo que pagar, tá? Existem algumas denominações impróprias de salário ou de remuneração que são utilizadas que não necessariamente estão relacionadas aqui ao salário que a gente está falando. Salário família e salário maternidade são exemplos disso. Eles são modelos de salário que são utilizados no direito previdenciário, mas não trazem relação com o salário que a gente está falando aqui, que é a contraprestação pelo efetivo trabalho que você fornece para o empregado. O motivo de você receber salário família é porque você tem filhos, mas quem paga? A previdência. Salário maternidade você recebe porque você está afastada do trabalho por estar grávida ou ter tido um filho, tá? Então são pagamentos que são feitos pela previdência, mas como objetos ali dos benefícios que você tem da previdência, e não são salário no sentido de troca de prestação, porque eu não trabalhei, eu não preciso de serviço para o INSS, por exemplo, para receber, ok? Agora, salários de definição própria. Eu tenho o salário mínimo, que está constitucionalmente instituído pela própria Carta Magna, Constituição Federal, e eu tenho o salário profissional da categoria. Dentro do salário mínimo, eu posso ter o salário mínimo estadual. Então, dentro do estado, o governador, por exemplo, pode estipular que naquele estado o salário mínimo será de tanto, diferente do salário mínimo nacional. Qual vai prevalecer? O maior. Geralmente, então, se você vai estipular um salário do estado, você vai estipular um salário maior. Não faz sentido você estipular um salário estadual menor do que o salário mínimo que é nacional. A gente tem um exemplo que é São Paulo. São Paulo detém ali o salário mínimo do estado de São Paulo. O salário profissional ele vai estar vinculado ao salário da categoria, de determinada profissão relacionada a determinada atividade. Então, por exemplo, pessoas que trabalham no comércio terão o salário da categoria diferenciado daqueles que trabalham como vigilante ou daqueles que trabalham no hospital. Lembra que eu disse sobre a Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho, onde os sindicatos negociam termos? Dentro desses termos está o salário da categoria, ou o salário profissional daquela determinada categoria, tá? Então, se eu tenho um salário mínimo nacional, se eu tenho um salário estadual e se eu tenho um salário da categoria,
qual que eu vou utilizar para o meu contrato de trabalho. Pelo princípio da proteção e da melhor relação para o trabalhador, eu buscaria a relação, qual é a relação maior. Mas pela reforma, basicamente, eu utilizaria o salário da categoria. Mas, como eu disse, não é costume que eu tenha um salário da categoria menor do que o salário mínimo, por exemplo. Mas, com a decisão da STF, eu também não posso burlar o salário mínimo ser um salário menor, tá? Mas, em regra, eu vou ter um aumento de salário aqui. Do salário mínimo para o salário do estado mínimo, ele vai ser maior. E da categoria, ele tende a ser maior também do que esses dois, tá? Existem verbas dentro do salário que são verbas típicas, as que não são típicas e as que são indenizatórias, que são parte ali da sua remuneração. Por exemplo, típicas, 13º salário, adicional noturno, adicional de salubridade, eles são ali salário, parcela salarial típica. Parcela salarial não típica, mas que engloba o pagamento salarial, por exemplo, prêmio e bônus, tá? E as não, que são indenizatórias, de exemplo, de área de viagem, ajuda de custo, alimentação, o intrajornada, que é pago como indenização, tá? Qual é a diferença aqui? O ponto principal, que nas verbas salariais, elas vão interferir no cálculo dos meus outros direitos. Então, direito de férias, direito de 13º, direito FGTS, tudo vai ser impactado por essas verbas que são salariais. Já essas verbas que são indenizatórias, como o nome já diz, eu estou indenizando o trabalhador por algum motivo. Mas essas verbas que são pagas de forma indenizada não vão impactar as outras verbas. Então, por exemplo, eu não vou ter um aumento no meu 13º porque eu tenho uma verba indenizatória. Eu não vou ter o meu aumento nas minhas férias porque eu vou ter uma verba indenizatória. Mas mais pra frente também eu vou falar sobre isso, tá? Elementos da remuneração. Habitualidade. Então, eu preciso pagar ele de forma habitual. E essa forma habitual tem que ser de, no máximo, de 30 em 30 dias. Pode ser menor? Pode. Mas não pode ser mais estendido do que os 30 dias. Periódico, eu preciso ter periodicidade. Então, o trabalhador precisa saber quando ele vai receber, tá? Essencialidade está voltado ali ao interesse e à importância do salário para o trabalhador. Tá? A reciprocidade é essa troca. Eu vou receber porque eu trabalhei. E eu vou trabalhar porque eu recebi. A quantificação é importante porque o trabalhador precisa saber quanto que ele vai receber para trabalhar. Eu não posso falar assim, olha, espera que lá, depois de um ano, depois de um mês, a gente vai ver quanto que você vai receber. Dependendo de como foi o mês. Não, ele precisa saber de antemão quanto que ele vai receber. É claro que existem parcelas que vão variar, adicional noturno, adicional de salubridade, mas o salário, por exemplo, ele precisa saber, tá? Qualidades aqui ou classificação da remuneração. Ela pode ser por unidade de tempo, que é o mais comum, onde eu contrato alguém por tempo. Então eu contrato você para trabalhar 44 horas semanais, 8 horas diárias, 4 aos sábados ou 8 horas e 48 para compensar o sábado. Eu contrato você para trabalhar por hora, por determinado tempo, na verdade. Então, não importa o que você exerce dentro dessas 8 horas, se você faz muito ou faz pouco. Pelo menos não faz a princípio, tá? O que importa é o quê? É o exercício do tempo, você cumpriu o seu tempo. Existe o da unidade da obra, que é aquele mais relacionado à empreiteira, em que você contrata alguém para construção de uma casa, por exemplo. Eu contrato a pessoa e pago ela, olha, eu vou te pagar 50 mil para você construir a casa. Eu estou pagando pelo tempo que ela faz? Não. Eu estou pagando pela atividade que ela vai fazer, pela obra, tá? E também existe o salário tarefa, que eu pago pela tarefa que ela faz. Então, você tem que fazer isso, e por dia, e aí eu vou te pagar isso, tá? Aqui no salário de tarefa, eu preciso pensar bem porque eu não posso ter uma tarefa mais exaustiva do que a própria capacidade do trabalhador de trabalhar, por exemplo, tá? Pode existir salário em natura ou in natura, salário utilidade? Pode, a lei permite no artigo 458 que haja ali um salário in natura. Por exemplo, fornecimento de cesta básica, carro, fornecimento de casa para viver,
isso daqui pode ser considerado salário in natura. 2 pontos. Primeiro, eu não posso colocar como salário in natura aquilo que é objeto do trabalho do trabalhador. Objeto do trabalho do trabalhador, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma loja de táxi e eu vou fornecer carros para os meus taxistas. É um objeto do trabalho. Existe a relação de taxista sem o carro? Não existe. Então, não é um objeto que eu estou fornecendo de forma utilitária para o meu trabalhador, mas é, na verdade, um objeto do trabalho. Quando há um objeto do trabalho, não há relação ali de salário in natura. Isso é simplesmente uma concessão para a própria relação de trabalho. Ok? Os salários, então, eles podem ser abonos, adicionais, ajuda de custo, comissões, diárias, gorjetas, gratificações. Então, são vários pontos aqui que eu coloquei para vocês lerem ali nos pontos para vocês, ok? Vai faltar apenas os 3 adicionais, que são o adicional noturno, adicional de salubridade e adicional de penosidade. Adicional noturno, desculpa, não vai cair na prova. É o adicional de periculosidade, adicional de insalubridade e o adicional de penosidade. Vou falar de 2 apenas. O adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. Primeiro, o adicional de periculosidade, ele é uma porcentagem padrão de 30% que vai recair sobre o salário base do trabalhador. Então, é 30% do base que o trabalhador recebe. Então, se ele recebe 1.500 como base, é 30% de 1.500. Se ele recebe 2.000, é 30% dos 2.000. Se ele tem alguns outros valores que ele recebe, mas que não fazem parte desse salário base, não vai incidir ali os 30%, tá? Prêmio, esse prêmio que eu coloquei para vocês, o bônus, não entra nesse cálculo, por exemplo, ok? Já a insalubridade, ela vai depender de fatores, né? Primeiro, eu preciso ter uma perícia para dizer que há um local insalubre. Segundo, eu preciso ter exposição do meu trabalhador aos agentes nocivos que estão na ANR, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. Não adianta ser uma atividade insalubre, eu preciso estar vinculado à norma regulamentadora. Então, por exemplo, exposição a um veneno. A todo veneno eu vou ter exposição e vou ter insalubridade? Não, eu preciso ter ali o veneno estipulado dentro da minha ANR, dentro da norma regulamentadora. Estando dentro da norma regulamentadora, eu vou ter aí um agente nocivo à saúde. Aí a perícia vai dizer que você tem contato, impacto e você vai receber a insalubridade. Ok? Então, a gente precisa comprovar ali a ligação com aquele agente nocivo que está na norma regulamentadora também. Qual que é a porcentagem de recebimento do adicional de insalubridade? É 10, 20 ou 40%, tá? São essas 3 proporções. Eu tenho uma insalubridade mínima, média e máxima. Mínima de 10, média de 20 e máxima de 40%. Quem vai dizer qual é dentro dessas a porcentagem que eu estou? Se é mínimo, médio ou máximo? O perito, quando ele for fazer a perícia do local e verificar aí a ligação ou a relação, o contato do trabalhador com a atividade insalubre, tá? Atividade sendo insalubre, o trabalhador terá ali o adicional de 10, 20 ou 40%. Sobre o quê? Sobre o salário mínimo, a lei traz. Então, não importa quanto que é o salário base do trabalhador, ele vai se recair sobre o mínimo, ok? Segundo ponto, os 2 adicionais que eu falei, tanto de adicional de insalubridade e periculosidade, eles só vão permanecer enquanto o trabalhador tenha vínculo com atividade que traga essa insalubridade ou essa periculosidade, tá? Se não houver nem a periculosidade nem a insalubridade, esses adicionais são cessados, tá? Não é um direito adquirido do trabalhador permanecer com aquele pagamento se não há mais uma atividade insalubre ou uma atividade perigosa. Exemplos de atividades perigosas que eu não falei: quem trabalha em posto de gasolina e quem trabalha como vigilante. Um exemplo interessante é o do posto de gasolina, quem é frentista de posto. Frentista de posto, ele se enquadraria na insalubridade e na periculosidade, porque o agente, a gasolina, o combustível, ele é um agente nocivo à saúde. Então, ele poderia ter um adicional de insalubridade. Só que a jurisprudência e a legislação, ela não garante o acúmulo dos 2 adicionais. Ou você recebe um, ou você recebe o outro.
e você vai receber o mais vantajoso. O trabalhador pode escolher qual é o mais vantajoso para ele. No caso, o mais vantajoso é o de periculosidade, porque ele vai recair sobre o base e não sobre o salário mínimo. E como eu disse, se você está numa categoria, geralmente você já recebe um pouco a mais do que o mínimo que está estipulado, ok? Acho que são esses pontos para a prova. Eu não falei de adicional de penosidade porque ele não é muito utilizado, mas dei uma lida no material nesse ponto, tá? Acho que esses são os pontos mais importantes dentro dessas aulas e que podem cair na prova de vocês, que será na semana que vem, ok? Então estudem, peguem esse material, leiam, façam as anotações para a prova que será na semana que vem, ok? Muito obrigado e vamos até a prova agora, aguardar vocês para fazer uma ótima prova. Lembre que a prova é difícil, mas que vocês vão conseguir. Até mais!